Em mais de 30 anos de ministério, 25 só à frente da Igreja Bola de Neve, igreja que eu tive a oportunidade, a alegria e honra de fundar, nós tivemos que aprender a lidar com oposição, resistência e ataques de todos os tipos, de toda a natureza. Unção sempre vai atrair perseguição, calúnia, difamação, como nós vemos acontecendo com cada grande herói da fé na Bíblia e o tempo todo na igreja primitiva. Desde o início, no entanto, nós entendemos a importância de não desperdiçarmos o nosso precioso tempo e a nossa energia nos defendendo das pedradas lançadas contra nós e, ao invés disso, nos focarmos nos campos brancos, sabendo que a árvore se conhece pelo fruto e pelos frutos nós seremos conhecidos. Esse se tornou um dos nossos valores fundamentais. Não se defenda, trabalhe. O justo não se justifica. Por esse motivo, por nós respeitarmos liberdade de expressão, mesmo quando ela é usada contra nós, inclusive quando nós somos alvos de críticas, muitas delas injustas no passado, raríssimas vezes nós saímos em nossa própria defesa. No entanto, em todos esses anos, nós nunca tivemos que lidar com tamanha crueldade, com tamanha maldade, como a que se tem cometido contra a nossa família e o ministério que nós lideramos nesses últimos dias. Eu nunca assisti vídeos, eu nunca dei importância a críticos e opiniões daqueles que fazem menos do que eu ou daqueles que não fazem nada. Críticas construtivas sempre foram e sempre vão ser muito bem-vindas, mas críticas destrutivas nunca acrescentaram nada a ninguém. Porém, nós temos sido difamados, caluniados, criticados severamente, com duras acusações por alguns irmãos que, acreditando de todo o coração que atacando aqueles que pensam o trabalho diferente deles, estão prestando algum serviço divino, algum serviço ao reino. Nada, porém, é tão novo debaixo do céu. O mesmo ocorreu com a igreja de Atos. Jesus chegou a dizer: chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus, um serviço a Deus. João 16:2. Plantar igrejas, pregar o Evangelho de Jesus, enviar missionários, fazer discípulos é o que nos move a todos esses anos. E é impossível para qualquer igreja se expandir, ir por todo o mundo, alargar estacas, romper fronteiras, atravessar oceanos, sem cometer erros. Só não erra quem não faz absolutamente nada. Quem trabalha e é frutífero e produz frutos vai errar, vai aprender com os erros, vai permanecer no seu propósito ainda mais aperfeiçoado, mais maduro. Não existe e nunca existiu igreja perfeita. Jesus nos chamou à perfeição cristã, o que é muito diferente do perfeccionismo. Jesus disse: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, Mateus 5:48. Jesus elevou aqui o padrão da perfeição. Ele aponta o próprio Deus como referência para todos nós. Seria possível, então, nós alcançarmos essa perfeição? Nós poderíamos nos tornar impecáveis, sem defeitos, falhas ou imperfeições? Será que foi isso que Jesus quis dizer? O padrão apresentado por Jesus aqui não é a inerrância, não é o nunca falhar, pois nós somos humanos e nós temos uma natureza caída. O padrão aqui é a excelência. Quando alguém se converte e diz: Jesus entra na minha vida, a vida perfeita entrou nele, porque Jesus é a expressão da perfeição. No Novo Testamento, a palavra grega para perfeito significa completo, inteiro, plenamente desenvolvido, que atingiu uma meta final. Jesus nos convida a buscarmos esse tipo de perfeição. É sobre ver Jesus completo em nós, é sobre ver Jesus sendo formado em nós. Então é fundamental nós entendermos a distinção entre a perfeição que Jesus propôs e o perfeccionismo religioso. Perfeccionismo é caracterizado pela necessidade excessiva de se parecer perfeito, de se demonstrar ou de aparentar perfeição. Agora,
perfeccionismo é só uma versão falsa da perfeição cristã, da santidade, da vida cheia do Espírito. O perfeccionismo, ao invés de nos fazer pessoas completas em Cristo, com personalidade saudável, ele pode nos transformar em religiosos espirituais, em fariseus espirituais. Quando alguém se propõe a se assentar na cadeira de juiz que pertence a Deus, esse precisa saber que assim como ele julgar, ele será julgado, e que o seu julgamento é falho. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir também. Mateus 7, 1, 2. A diferença, então, entre os que erram e os seus acusadores é inexistente. Todos são pecadores, todos são dependentes da mesma graça. Aquele que se levanta para criticar e acusar outro irmão é só um pecador incapaz de reconhecer a sua própria trave em seus olhos, enquanto ele procura cisco nos olhos dos outros. Com a internet, o estrago provocado por esses inquisitores é muito maior que em qualquer outra era. Aqueles que estudam e se preparam em faculdades de jornalismo por anos entendem a responsabilidade de suas falas, entendem a dimensão do estrago que elas podem causar. Já na internet, a voz de acusadores irresponsáveis, despreparados e inconsequentes ecoa, muitas vezes causando mais destruição do que se pode imaginar, destruição exponencial. Qualquer jornalista sério procura ouvir tanto o acusador quanto o acusado, e ele reporta tanto o ataque quanto a defesa. Já alguém sem escrúpulos e com o único objetivo de depreciar, de desacreditar, ele não assume essa responsabilidade, porque não há compromisso com a verdade. Há apenas interesse em atacar, em assassinar reputações, em destruir a honra e destruir a credibilidade dos seus alvos. Um acusador imprudente, ele só confirma a sua insensatez quando age dessa forma. É muito leviano escutar uma história que eu não sei se é com E ou se é com H e sair reproduzindo as minhas impressões e as minhas opiniões. Eu não conheço pessoalmente, eu não assisti vídeo de ninguém, nunca. Deus é minha testemunha, nunca perdi tempo com isso, eu não sei nem os nomes de ninguém. Mas eu escutei, por exemplo, na última vez, ou das últimas vezes que eu estive em Santos, sobre um deles, que no passado ele foi casado com a filha de um importante pastor da cidade, líder de uma grande igreja, um avivalista. E a história que se conta, não sei se é verdade ou não, é que ele adulterou, traiu a esposa, e quando ele foi confrontado pelo pastor, ele o agrediu fisicamente, ele bateu no sogro, pai da esposa, pastor dele, bem mais velho, bem mais frágil que ele, ou seja, um adúltero que foi covarde, atitude repulsiva, repugnante. Agora, um ser humano que passa por uma experiência dessa e hoje se sente perdoado por Deus, ele tinha que se tornar mais humano, mas ao invés disso, se torna mais hipócrita, se torna um falso moralista. Ele recebeu misericórdia, mas ele não entendeu nada sobre ela, ele é incapaz de reproduzi-la. E por que eu não posso simplesmente replicar uma história assim? Porque eu não conheço o cidadão. E se eu conhecesse, eu faria de tudo para ajudá-lo a restaurar o seu casamento, para ajudá-lo a restaurar os seus vínculos com o seu antigo pastor e sogro. Eu seria muito responsável se eu saísse contando isso na internet sem conhecer o irmão, sem ouvir o lado do irmão, porque eu não sei se é verdade. E é isso que eu não entendo. Alguns deles se dizem profetas, mas os profetas do Novo Testamento, eles trabalham pela restauração, não pela destruição. Um verdadeiro profeta, ele se move por amor, por compaixão, por entendimento da graça. E o que eu vejo nessa turminha é ódio, crueldade, vingança, desrespeito, justiça própria. Não é novidade para ninguém que eu e a minha esposa tivemos uma crise conjugal terrível, gerada por difamação, gerada por calúnia. Os difamadores disseram a ela que eu tinha amantes, que eu estava traindo e que eu queria trocá-la por outra mulher. E ainda que eu a colocaria num hospício para ser livre para casar com outra. E por mais absurda e sem pé nem cabeça que essa história seja para aqueles que nos conhecem, ela, acreditando que aquela difamadora era uma líder espiritual, abraçou
aquelas acusações como verdade absoluta. O áudio que covarde, criminosamente foi divulgado essa semana, ele é exatamente daquele momento, exatamente do momento em que ela ouviu essa difamação, absolutamente abalada, transtornada, como qualquer mulher ficaria, e cheia de raiva, com gatilhos emocionais ativados por todas as traições e agressões que ela viveu num casamento que terminou em divórcio, anterior à sua conversão. Ela disse coisas terríveis, horrorosas sobre mim, talvez para se defender de um ataque que ela imaginou que iria acontecer, mas ele nunca aconteceu, ele nunca aconteceria, e ele em nenhum cenário acontecerá. O que eu posso garantir é que ela nunca começou a tomar tramal por ter sido agredida por mim, isso simplesmente não é verdade. O que eu posso garantir é que ela o fez por conta das fortes dores agudas, crônicas, de uma fibromialgia. Eu acordava com ela chorando de madrugada. Nem tampouco é verdade que eu uso os meus filhos para atingi-la ou que eu só penso em gostosonas. O que eu posso afirmar é que eu sou fiel à minha esposa desde que nós casamos, e antes eu fui fiel a cada namorada que eu tive. Eu nunca traí ninguém, nem antes da minha conversão. Eu nunca traí a pastora Denise. Nós tivemos, sim, uma crise devastadora, nós nos perdemos, nós nos ofendemos, nós entramos na carne, nós entramos em um ciclo de destruição. Há outros áudios, talvez outros vídeos que ela gravou quando ela achou que eu iria interná-la, com brigas bem piores do que aquele que foi divulgado no ano passado. Eu não traí, mas eu errei com ela. Eu sou sacerdote, se nós chegamos nesse lugar, eu assumo a responsabilidade. Eu errei, mas não traindo. O que eu errei? Eu errei com o fato de aconselhar mulheres, por exemplo, solteiras, isso a incomodava, e eu não percebi o quanto. Eu errei em não perceber as suas necessidades. Eu falhei com ela. Ainda que esses aconselhamentos fossem sempre em lugares públicos, ou na própria igreja, ou na minha sala, cuja porta tem um recorte de vidro com total transparência, nós tivemos discussões piores do que nós gostaríamos de ter tido. Isso foi há mais de um ano. Nós nos afastamos das nossas atividades ministeriais. Eu nunca disse que eu ficaria um ano fora. O que eu disse, quem viu minha declaração na igreja foi: eu nunca tirei um ano sabático, como alguns líderes conseguem fazer, mas dessa vez eu vou ter que tirar tempo para cuidar da minha família, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa. Então quem faz essa interpretação e me acusa dessa forma, está agindo de má fé, ou não assistiu direito o que foi dito. Nós nos arrependemos, nós nos reconectamos, e hoje, apesar do processo ser um processo e não um evento, nós estávamos vivendo um tempo incrível, nós estávamos vivendo a nossa melhor fase como casal, nós estávamos vivendo dias gloriosos, ela já estava bem melhor, nós já estávamos recomeçando muitas coisas que estavam paradas na nossa vida, ela estava voltando a pregar, a adorar, a compor, a sonhar. Nós erramos, nos arrependemos e confiamos na graça de Deus para a nossa transformação, para a nossa restauração. E o que a graça ensina? Que aquele que erra e se arrepende é perdoado e é restaurado. Quem confessa seus pecados e os abandona encontra a misericórdia. Provérbios 28:13. Quem vocês acham que Deus prefere? Que atitude vocês acham que Deus aprova? O que errou, se arrependeu e foi transformado? Ou o religioso, perfeccionista, que arrota perfeição, mas está podre por dentro, cheio de engano, de malícia, de rebelião, de manipulação, de pecados ocultos? Esse ataque sofrido com a divulgação desse áudio foi um golpe infernal na nossa família e no nosso ministério. Numa situação como essa, eu não saio e não posso sair em minha própria defesa. Essas palavras precisam ser ditas, ou precisariam ser ditas, por ela. E ela o fez. Ela gravou alguns vídeos e um deles nós usamos para explicar a situação para alguns líderes e supervisores da nossa comunidade, apenas para depois ela gravar um áudio oficial, para não se expor mais do que ela já havia sido exposta. Esse vídeo vazou
e ele foi usado pelos queridos irmãos inquisitores, cheios de tanta preocupação com a igreja, tanta compaixão pela vida dela, para ridicularizá-la, para envergonhá-la, para humilhá-la. Com isso, vocês excederam muitos limites. Ela vinha se recuperando de um ano terrivelmente difícil. Ela estava se levantando e se envolvendo com o ministério. Ela estava voltando a pregar, a compor, a adorar. Nossa família estava sendo totalmente restaurada quando nós sofremos um golpe que a derrubou. Ela vinha saindo de um burnout e com isso vocês a fizeram ter um colapso nervoso. Vocês afetaram a saúde dela. Vocês interromperam o seu processo de cura. Vocês atingiram a nossa família. A nossa filha adolescente está entrando num processo de crises de ansiedade. O nosso filho de 9 anos que tem síndrome de Down, um anjinho, está com falhas no cabelo pelos estresses que ele está sofrendo. A única opção que vocês nos deixaram foi dessa vez nos proteger juridicamente. Nós não queríamos isso, nós nunca fizemos isso. Vocês poderiam me atacar quando quisessem, porque eu sou homem, eu estou acostumado com ataques virtuais de mexeriqueiros de plantão. Isso sempre vai existir. Só que vocês atacaram a minha família, vocês atacaram a minha esposa que já estava fragilizada, a pessoa mais doce e querida que eu conheci. Vocês atingiram os meus filhos, 2 deles menores de idade, um deles com necessidades especiais. Agora, então, eu preciso dar um recado ao detrator. Você mentiu, amigo. Você mentiu muito. A minha esposa nunca falou com você. Você forjou provas dizendo que ela estava te pedindo ajuda. Você postou um print de 1 ano atrás, de uma conversa do auge da nossa crise, que alguém que nós já sabemos quem foi te enviou, dizendo que ela estava sendo obrigada a gravar um vídeo. E onde que você falhou? A gente compara os horários que você disse que ela mandou pedido de ajuda e os horários que ela ficou sabendo do vídeo. Tinham mais de 200 mulheres com ela numa reunião, tinha um monte de mulher com ela numa reunião. Elas sabem qual foi o horário. E você printa um vídeo como se ela tivesse sabendo daquilo 2 horas antes. Você mentiu. E sabe o que é pior? A gente pegou no seu print a foto do perfil dela, que é do ano passado. Ela trocou aquela foto de perfil tem 1 ano. Você mentiu muito, amigo. A casa caiu, você errou demais, você mentiu demais. Vocês estão atacando agora a honra de pastores sérios, homens de Deus, íntegros, pais de família, por qualquer boato que chega para vocês. Com as suas meias verdades, vocês estão fazendo acusações terríveis. Agora a verdade inteira vai ter que ser exposta, mas não na internet aqui, que é o que você quer para ganhar 15 minutos de fama nas nossas costas. Não é isso que vai acontecer. A verdade vai ser dita no tribunal. É lá que a gente vai se encontrar. Quanto a mim e a pastora Denise, nós nos amamos. Isso foi horrível pra gente. Foi uma fase complicada. A gente vinha assim, com essa situação, nossa família foi inteira abalada. Então nós vamos avaliar a necessidade de nós nos afastarmos de novo, ou não. O que vai determinar é a recuperação dela, é a reação dela, porque ela foi muito exposta, ela foi muito machucada. E se eu perceber que ela não vai conseguir se recuperar desse golpe rápido, eu vou fazer o que for necessário por ela, para ajudá-la. Se necessário for, eu me afasto o tempo que for. Quem vai dizer isso é ela. E para encerrar, a todos aqueles que estão pagando um preço de oração pela nossa casa, pela nossa família, e todos aqueles que confiam em nós, a todos aqueles que em honra e lealdade estão ao nosso lado nos dias de glória, mas também nos dias de guerra, nos dias de luta, nos dias de dificuldade, a todas aquelas que estão enviando mensagens de amor e de carinho para a pastora Denise, a nossa eterna gratidão. Deus abençoe a todos vocês e obrigado pelo tempo dispensado para nós estarmos juntos aqui. Ano passado, quando eu trouxe a situação lá do casamento dos dois, muita gente me acusou de biscoiteiro e tudo mais. Mas minha esposa, que tá aqui também, e tá de prova daí pra eles. E tá de prova. Tudo começou porque a minha mãe queria divorciar do Rina. E ela foi pedir minha ajuda. E eu peguei, virei pra ela e falei, olha, você tem certeza? Você vai entrar numa guerra.
E porque a gente sabe como que funciona ali a seita, né? Você pode trazer a prova que for. A galera tem um vício de pagar 10%, que, cara, é mais forte que qualquer coisa. A pessoa não consegue de jeito nenhum ver além. A gente estava ali num processo de juntar provas, só que ela era super desgastada, começou a dividir com todo mundo. O pastor Mohamed, lá da Zona Leste, veio até mim falando: olha, chegou um áudio pra mim da sua mãe falando que seu padrasto bate nela, que atrai e tudo mais. Isso é verdade? Eu falei: bom, foi a mesma coisa que minha mãe me falou e ela não quer mais seguir casada com ele. Mas calma, não faz nada, a gente precisa de um tempo para poder resolver isso. Só que ele, em vez de dar esse tempo pra gente, ele pegou e, para ganhar pontos, obviamente, né, com o meu padrasto, ele correu para contar. Por isso que eu tive que pegar o vídeo que foi a minha mãe que me mandou. Imagina, teve gente falando que eu filmei. Eu não frequento a casa deles desde sempre. Eu saí da casa deles em 2016, se não me engano. E eu saí escondido por conta de uma situação que a pastora Priscila armou contra mim. Eu já estava de saco cheio, eu saí escondido com as minhas coisas dentro de saco de lixo. E de lá pra cá, eu sempre evitei estar na casa. Não é nem que não me convidavam, tá? A gente tem que falar a verdade, não é que não me convidavam. Mas é uma casa que toda vez que eu pisava, me dava asco, porque de tantas lembranças ruins que eu tinha. Foi a minha mãe que filmou e me mandou, e aí eu tive que soltar aquilo. E naquela época foi muito difícil, porque eu não tive o apoio que hoje eu tô tendo. Que na verdade, assim, toda a situação aí ela começa aí com o Márcio. O Thiago vem abordando essas situações. Aquela situação de um ano atrás volta. E agora, com as pessoas tendo consciência do que aconteceu, de que em momento algum eu queria vingança, porque, gente, a verdade é que vingança não traz nada. Então, eu sempre quis distância da família, eu sempre quis distância, porque sempre foi tudo muito abusivo. Tudo isso que vocês falam, de porque na minha igreja, meu pastor fez isso, fez aquilo, eu vivia isso dentro de casa o tempo todo. Era tão difícil, que quando eu escutava o portão da casa abrindo, e eu sabia que era meu padrasto entrando, eu pegava minha comida, meu prato de comida, se eu estivesse almoçando, e corria pro meu quarto. De tão ruim que era o negócio. E aí eu posso falar, meu padrasto é mentiroso. Ele mente. Ele mente assim, absurdamente. Ele mentiu a vida inteira com relação a como me tratava, por exemplo. Então, uma outra coisa que eu não lembrava, porque eu não fico gravando, mas uma pessoa me lembrou outro dia, que no final de semana eu fui dormir na casa de um amigo, e eu fazia as coisas sem contar pra ele, sem pedir pra ele, porque ele sempre falava não, porque ele sempre queria que eu tivesse ali grudado. E aí eu só apareci no domingo, eu fui, acho que ministrar o louvor no domingo, e aí na frente de todo mundo ele me deu uma super chamada. Então na frente de todo mundo falou: Natan, onde você tava no final de semana? Aí eu dormi na casa do meu amigo fulano. E quem foi que deixou? Isso assim, na frente de 4.000 pessoas, tá? E quem foi que deixou? Eu falei: minha mãe. E ele pegou e chamou minha mãe: Denise, vem aqui. Por que você deixou e não falou comigo? Assim, ao vivo. Então é muita hipocrisia também da parte dele falar: não, porque tem que resolver internamente. Nunca resolveu nem comigo. Nunca resolveu nem comigo, cara. Eu recebi uma proposta para trabalhar no maior escritório de futebol do Brasil, aí talvez do maior empresário de futebol do Brasil. Eu deveria me apresentar no dia 6 de janeiro. E todos os anos, ali a virada do ano, a gente passava lá no litoral norte, numa super casa, super legal. E eu precisava voltar. Já tinha passado a virada do ano, eu precisava voltar para poder me apresentar, que essa era a época que mais tinha trabalho lá por conta da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quando eu fui me despedir dele, ele falou: você não vai. Eu falei: cara, como que eu não vou? Eu dei minha palavra. Não, eu tô falando que você não vai. Mas por que eu não vou? Porque eu não quero que você trabalhe nesse lugar. Eu não quero que você trabalhe ali. E aí Cara, aí eu peguei, virei pra ele e falei: mas essa decisão não é sua, é o meu profissional. Quando eu falei isso, ele levantou e ele me deu um tabefe daqui no ouvido. Isso foi tão forte que gente, eu não tenho por que mentir. Que idade você tinha, Natan? 21, tinha 21, eu acho.
Ele me deu um tabefe no ouvido, começou a me xingar um monte, e foi tão forte que eu fiquei 1 ano sem conseguir mergulhar direito, porque entrava água no meu ouvido quando eu mergulhava. Tudo tem que estar debaixo do comando dele, sempre. Então, assim, antes disso, eu trabalhei na Câmara dos Vereadores como assessor do Eduardo Tuma, tá? Esse trabalho para ele estava ok. Por quê? Porque quem foi tecnicamente que arrumou foi ele. Quando eu falei que ia sair desse trabalho para um outro trabalho que não tinha a ver com ele, pô, aí eu tinha saído ali da zona de comando. E isso é uma coisa que era muito forte em casa. Tudo tinha que ser sempre do jeito dele. Ele xingava palavrão, Natan? O tempo dele. Sim. Comumente, assim, normalmente? Não era uma coisa frequente no dia a dia, mas quando eu ficava irritado, sim. Você viu sua mãe apanhar alguma vez? Não, eu nunca vi. Assim, de xingar e falar um monte, e tratar como escrava. Mas isso era a família toda, era eu, era ela. Então, por exemplo, a gente ia viajar, era ele na frente, andando sem nada, aí minha mãe atrás carregando as crianças e eu com todas as malas. Era sempre assim. Mas eu não falo isso com vitimismo, porque pelo menos eu tava viajando. Pô, legal, né? Mas é só pra que se entenda ali que sempre foi esse perfil. Tá, minha mulher tá aqui de prova. Amor, quando a gente viaja, por exemplo, eu deixo você carregar qualquer coisa? Não, nada. Quando, por exemplo, a gente sei lá, a gente tem que carregar qualquer tipo de coisa, eu deixo você carregar uma sacola? Não, nem quando eu chego no prédio. Então, isso nunca rolou em casa. Posso contar uma situação? Pode. Você perguntou, né, se o Natan já tinha visto ela apanhando do Rino, qualquer coisa do tipo. E eu cheguei a conviver mesmo com eles dentro de casa algumas poucas vezes. A gente chegou a passar uma temporada ali de alguns dias com eles, que foi horrível. Quando você entra na casa deles é uma coisa absurda, porque você sente um clima tão pesado. Isso não é só a gente que fala, várias pessoas já disseram isso pra gente. Você sente assim um clima maligno mesmo, uma coisa pesada, te deixa triste, te deixa pra baixo. Então é incômodo ficar ali. No primeiro dia que a gente chegou, a gente não conseguia dormir, a gente queria ir embora. E aí ele entrou com a nossa cachorra na piscina, e aí ele pediu pra Denise tirar uma foto dele com a cachorra. A Denise estava do meu lado, pegou o celular dele pra tirar, ela sem querer começou a gravar ele, ao invés de tirar foto. E aí ele falou, e aí Denise, tirou? Tira logo! E aí só que ela tava gravando, ela, ai meu Deus, não, na verdade eu gravei, ela ficou nervosa, derrubou o celular no chão e saiu correndo. Então, tipo assim, ela tem medo dele. A gente nunca presenciou ela apanhando, mas ela morre de medo dele, isso é. É uma cultura de medo muito grande, é uma cultura de medo que existe no Bola de Neve muito grande. Todo mundo morre de medo do AP. Todo mundo, né? Mas isso é uma coisa que... Quem tá na live já gritou com vocês? Isso aí eu também sei. Essa cultura de medo e que as mulheres não podem falar, que as mulheres podem falar no culto de mulheres, mas quando tá reunido ali os pastores, as mulheres não podem falar. Não é para elas falarem. Se é absorvido, se você for falar, de onde que vem isso? Se a mulher for famosa, uma celebridade, assim, aí pode, né? Em público. Mas quando tá naquele grupo de pastores, quem fala são os caras. Principalmente aquela galera ali da cúpula, né? Mas posso falar uma coisa, ô Sandro? Fala entre aspas, porque a reunião do conselho é uma mentira. Eles se reúnem, o Rina fala, a turma só concorda e é isso. Acabou. Não existe conselho. O conselho foi uma coisa que foi criada pela doutora Thais Amorim, que não é mais advogado do Bola, para dar um respaldo jurídico maior. Mas, gente, pelo amor de Deus, não existe isso de conselho, as coisas não são debatidas. No final, é a decisão do meu padrasto e ponto. É isso, entendeu? Sempre foi assim. Tem muita gente boa no Bola de Neve, tem vários pastores sérios, e a verdade é que tem muita gente legal. Mas, hoje, eu tenho um entendimento muito claro. Se você ainda tá no Bola, você é conivente com tudo isso. Você pode não pregar sobre cultura de honra, você pode não fazer isso, você pode não judiar da galera, você pode não colocar a galera pra trabalhar de graça em cantina. Mas se você é pastor do Bola, você tá aqui, você me conhece. Você me conhece desde que eu sou moleque. Você não tem um A pra falar de mim enquanto eu estive naquela igreja. Ou seita, como queira. Não vai ter um A. Eu beijei 2 bocas da minha vida, minha ex e minha mulher. Eu nunca fiz nada que desse motivo, cara. Zero. Você me conhece.
talvez já tenha até pregado na sua igreja. Se você é um homem de Deus de verdade, para de ser bundão e sai. Para de ser bundão e sai. E não sai sozinho, sai com as suas ovelhas. Porque você é responsável por elas. Ah, eu não quero dividir igreja. Você não está dividindo igreja, você está dividindo seita. Aí você ganha galardão. Pastor de verdade, se você é um pastor de verdade de Bola de Neve, o que você vai fazer? Você vai pegar, próximo domingo, você vai falar, gente, a gente tem aqui o nome de Bola de Neve, não é mais um ministério sério, eu achei que era, quero pedir perdão por isso. Esse é nosso último culto, meu último culto como pastor de Bola de Neve. Quero levar você para alguma outra coisa. Vamos. É isso que tem que fazer. Se você for homem de Deus de verdade, senão você não é. Senão você é conivente. Para de ficar sentadinho no sofá, esperando as coisas escalonarem mais. Porque é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão esperando escalonar mais para ver se fica mais confortável de sair. Quando eu sair, também nenhum de vocês podem negar isso. Quando eu sair, eu ia ser sucessor do meu padrasto. Todo mundo sabe disso. Eu saí, quando era pastor de Orlando, eu tava numa cidade que todo mundo queria ir. Vários pastores pediam por Rina para serem enviados para lá. Eu tava lá. Eu larguei aquilo porque eu entendi que aquilo não era de Deus. Eu larguei aquilo porque aquilo dali eu entendi que não era bom. Então, mas o que vai ser da minha família? Porque como que eu vou me recolocar profissionalmente? Eu não vou mentir para você. Talvez seja difícil, talvez eu tome na cabeça. Mas o que é o evangelho? O que é servir a Deus? Se não é você se sacrificar em prol daquilo que é correto. Se você não é capaz de fazer isso, para de pregar. Porque as suas pregações são mentira e são hipocrisia. Para. Fica com os discursos motivacionais igual do Felipe Parente. Minha mãe estava se recuperando. Mentira. É só você perguntar pra qualquer pessoa da igreja. Pegue e puxa. Qual foi a última vez que ela ministrou louvor? Com qual frequência tem ministrado louvor? E minha mãe, ela tá mal muito antes disso. E antes de eu sair do Bola, já não tava bem. Antes, não tô falando lá de 2019. Quando eu saí do Bola lá de Orlando, meu padrasto pegou o primeiro voo pra ir tentar falar comigo. Eu não falei com ele. Por quê? Quem viu o vídeo viu a encheção, sabe o que é. Ele não sabe adereçar o problema. Ele fica ali com terminologias do grego, não falando nada com nada e não é direto. Então isso irrita. E em nenhum momento ele faz o meia-culpa. A questão, e aí eu entro no segundo ponto, não é a pessoa errar. A gente erra, cara. Eu tenho um trilhão de problemas. Eu preciso evoluir. Eu não sou melhor do que ninguém. Só que eu entendo isso. E eu tô no meu processo. A questão, então, não é essa. E aí a gente entra no outro ponto, tá? Mas toda igreja vai ter problema. Só que o Bola de Neve tem uma base teológica péssima. Então você não está numa igreja, você está numa seita. Olá pessoal, eu estou aqui hoje para fazer uma declaração e um posicionamento meu a respeito dos últimos eventos que têm vindo à tona, que se referem ao Ministério Bola de Neve de Balneário Camboriú. Eu estou fazendo isso porque minha esposa se posicionou no domingo e eu esperei um pouco a poeira baixar para ter uma declaração mais firme e sólida sobre isso. Não cabe a mim julgar ações e atitudes de gente que não me diz respeito, porque eu e a minha esposa nos desligamos desse ministério em 2011. Escolhi não falar nada naquela época, com uma preocupação de não ser responsável por arrastar pessoas para fora de igreja e de não ser acusado de mais coisas do que eu fui. Isso não foi recíproco. Eu e a minha esposa fomos taxados de irresponsáveis. Minha esposa foi chamada de Jezabel, eu fui chamado até de caloteiro, me acusaram de ter uma dívida com o selo Bola Music, o que no final de 2022 foi feita uma prestação de contas e eu não devia absolutamente nada. Mas o que eu quero dizer não se refere às acusações que têm vindo à tona, questões envolvendo fraudes e outras coisas. Isso não me diz respeito e eu não tenho conhecimento, nem prova, nem base, nem capacidade de ficar acusando ninguém. O que eu estou aqui para dizer é que eu estou junto com a minha esposa e eu vi o sofrimento dela, eu vi o quanto ela sofreu de abusos emocionais daquele ministério e nós sofremos demais como família. Nosso casamento foi abalado naquela época e nós sobrevivemos. Nós estamos firmes, mas carregamos cicatrizes de feridas que demoram muito para curar. Eu quero declarar que a minha esposa é uma mulher de Deus e eu sinceramente admiro muito a coragem que ela tem de dar a cara a tapa e de se posicionar de uma maneira extremamente firme sobre tudo o que aconteceu.
nós chegamos a ser cobrados um posicionamento desde a semana passada, porque muitas pessoas acreditam que até hoje nós fazemos parte do Bola de Neve, ou que somos pastores do Bola de Neve, ou que somos até fundadores do Bola de Neve. Muita gente perguntou isso. Então, nós não somos fundadores do Bola de Neve, nós nunca fomos pastores do Bola de Neve, nós fomos membros daquela igreja e tentamos cooperar da melhor forma possível. Mas sim, nós sofremos muitos abusos emocionais. Eu creio que por muito do despreparo dos pastores que vieram para cá, e nós sobrevivemos, nós estamos firmes, e eu estou aqui para dizer que a minha esposa é uma mulher de Deus e ela tem a minha admiração, muito mais pela coragem que ela teve de mostrar a cara, de se posicionar. Ela carrega essa indignação quando ela vê injustiça acontecendo. Infelizmente, eu sou mais sangue de barata nesse ponto, só que chegou numa situação insustentável, e eu estou aqui para dizer para vocês que nós não temos relação alguma com o Ministério Bola de Neve de Balneário Camboriú, e que eu e minha esposa estamos aqui para dizer para vocês que sim, nós estamos nos curando, estamos firmes, já passou muito tempo, mas essas feridas demoram demais para cicatrizar, e eu oro para que você que está me ouvindo aqui agora, se você está sofrendo esse tipo de abuso, não só na igreja local daqui, mas em qualquer outro lugar, que você lute pela sua família e pela sua saúde emocional e espiritual. Existem inúmeros lugares onde o evangelho está sendo pregado de forma sadia. Eu espero que vocês, eu conto com a compreensão de vocês. Peço perdão mais uma vez por estar vindo aqui falar de um assunto chato, mas não tem como mais deixar isso de lado. Espero que vocês orem. Eu oro para que a justiça seja feita. Eu oro para que vidas realmente sejam salvas. Igreja é um ambiente onde pessoas chegam machucadas e saiam dali curadas e não mais machucadas ainda, tá bom? Eu oro para que o Senhor coloque a mão sobre essa situação, que a justiça venha à tona. Torço para que tenha um bom desfecho, torço para que isso não respingue em pequeninos, porque é deles que a gente tem que cuidar. A própria igreja deve ser responsável por julgar as suas causas e por responsabilizar aqueles que têm responsabilidade. Não é papel da igreja ficar protegendo ou jogando para debaixo do tapete coisas que são incompatíveis com o que Jesus ensinou. Eu e minha esposa estamos firmes, estamos sólidos, e eu espero que vocês compreendam a nossa situação. Que Deus abençoe vocês.